Bom, irmãos, hoje eu queria trazer uma reflexão na palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre a nossa maior necessidade, a partir do texto de João capítulo 6, verso 35. Nós tratamos sobre a nossa necessidade à luz desse texto, né? Que a nossa maior necessidade é a necessidade do Senhor Jesus. E é isso mesmo que ele declara nesse texto tão especial, porque ele vai nos lembrar que nada nesse mundo pode nos saciar, senão ele mesmo. E seguindo essa mesma linha, eu queria trazer hoje uma reflexão sobre a nossa maior luta. Já que eu falei da nossa maior necessidade, eu queria hoje falar sobre a nossa maior luta. É interessante que pensar nesse tema, dentro da história da igreja, a gente deve sempre lembrar que a igreja ela sempre passou por lutas e dificuldades, né? E a própria vida cristã em si, ela é marcada por lutas, de tal forma que, se você quiser viver uma vida piedosa, de conformidade com as Escrituras, o que vai acontecer é que você vai começar a ser perseguido. É isso que o Senhor Jesus diz lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versos 11 e 12, e Paulo diz a Timóteo também lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Se você começa a viver uma vida piedosa, uma vida seguindo os passos de Jesus, a consequência inevitável é você começar a ser perseguido, pelo fato de você estar se tornando mais parecido com o Senhor Jesus. O que por si só, isso aqui já nos constrange suficientemente para a gente passar a semana pensando, né? Ora, se quem vive piedosamente e quem imita Jesus é perseguido, e eu vivo uma vida tão boa e não sou perseguido, alguma coisa de errado está, né? Obrigado. Porque é uma consequência inevitável, né? Só que, pensando nisso, nós temos uma luta assim, muito mais severa e muito mais sutil, que às vezes nós não nos apercebemos que estamos passando por ela. E é sobre essa luta que eu queria falar hoje à noite com os irmãos. Eu convido os irmãos a abrir na carta aos Hebreus. Vamos ler o capítulo 12, apenas o verso 4. Hebreus capítulo 12, verso 4. Para pensarmos esse tema sobre a nossa maior luta, vamos tomar como fundamento daquilo que o Senhor tem para nos falar hoje à noite, no texto de Hebreus capítulo 12, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor, apenas um verso: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vou ler de novo. Hebreus capítulo 12, verso 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Diante dela nós estamos e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, que Teu Santo Espírito possa nos dar um coração sensível, humilde e quebrantado, para que a Tua palavra, como boa semente que é, possa germinar e produzir frutos para a Tua glória. Que o Senhor me ajude a ser claro e fiel, me livre dos erros, já que sou tão falho, e que o Senhor me ajude a trazer à Tua santa igreja aquilo que o Senhor tem para nos falar. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tratando sobre essa temática da nossa maior luta, e todos nós já percebemos, até pela leitura do próprio texto, que a nossa maior luta, ela é contra o nosso próprio pecado. Normalmente, nós entendemos que os nossos maiores inimigos é o diabo, não sei o que lá, é isso,
as panelas batem de 3 horas da manhã na cozinha, o cabra já sai, está repreendido em nome de Jesus, pensa que é o Satanás fazendo pipoca, e a gente acha que esses são os nossos maiores inimigos, né? Mas na verdade, o nosso maior inimigo é aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós herdamos dos nossos pais, né? De Adão e Eva, é o nosso próprio pecado. O nosso próprio pecado é o nosso maior inimigo, e ele é um inimigo tão feroz que ele pode nos afastar eternamente de Deus, ele pode nos afastar dos nossos irmãos, ele pode causar inimizade, ele pode causar destruição, ele pode causar inúmeros danos nas nossas vidas. E esse inimigo é um inimigo silencioso, ele mora com você. Quando você dorme lá, ele vai estar dormindo lá do seu ladinho. Quando você acorda de manhã, ele está lá do lado da sua cama. Quando você desperta, a primeira coisa que ele faz é: opa, bom dia, estamos ativos aqui, prontos para começar o dia juntamente com você. Esse é o nosso maior inimigo. E aí o fato dele ser extremamente silencioso e estar constantemente do nosso lado, nós terminamos nos esquecendo da sua presença e da sua letalidade, digamos assim. Por isso que é necessário compreendermos essa luta que deve estar presente na vida de todo aquele que é discípulo do Senhor Jesus. Por isso que eu não gosto muito da ideia, e eu não encontro base bíblica para uma ideia de um cristianismo que está tudo legal, está tudo bem, está todo mundo, né, feliz, e todo mundo sai feliz da igreja. E eu não consigo entender muito um cristianismo assim, não, no sentido de que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, ela penetra no nosso coração, divide juntas e medulas, ou seja, ela discerne os pensamentos mais íntimos do nosso coração. E quando nós somos expostos à palavra de Deus, ela mesma nos constrange, ela mesma nos acusa, ela mesma nos faz ficar constrangidos diante daquilo que nós fazemos. Então a palavra de Deus, ela tem sempre esse efeito. Isso quer dizer que, em todo caso, em toda a vida cristã, deve ser compreendida nesses termos, de ser uma vida em constante luta contra o seu pecado, porque ele, a todo tempo, ele vai querer lhe destruir e lhe afastar de Deus. Então, nesse sentido, essa passagem aqui da carta aos Hebreus, ela é muito esclarecedora nesse ponto de vista. Apenas esse verso. Essa carta, como alguns comentaristas nos ensinam, ela é uma carta anônima, né? Ou seja, a gente não sabe quem escreveu ela. Provavelmente se sugerem que foi Paulo, mas quem pensava isso era o Martinho Lutero, né? Mas essa carta não há nenhuma, quem estuda ela no texto original, como ela foi escrita, a escrita do texto é totalmente diferente da escrita do apóstolo Paulo. Sugeriram que foi Lucas, outros sugerem que foi o Silvano, né, o secretário que andava sempre com Paulo. A sugestão melhor que nós temos é que provavelmente ela foi escrita por Apolo, que andava com o apóstolo Paulo, né? E Apolo, ele era um judeu e convertido ao cristianismo, e ele trazia esse elemento do judaísmo muito vívido na sua vida. Vocês lembrarem, no livro de Atos, Paulo e Barnabé encontram ele pregando a vinda do Messias, sem nunca ter ouvido de Jesus, apenas usando o texto do Antigo Testamento. Então, é alguém que o Espírito Santo usou naquele contexto para trazer a mensagem do Evangelho, a boa nova do Evangelho, mesmo sem saber que Cristo tinha vindo. Tamanha era a habilidade que ele tinha ao observar o Antigo Testamento. Então, essa é uma sugestão interessante. Quem acreditava nela era o pastor Shedden quem sugeria isso. Eu acho bem possível, porque se você lê Hebreus e você não lê o Levítico, sabe aquele texto de Levítico que você pulou, dizendo as designações
e as características dos sacrifícios, sabe? Aquele texto que você pulou dizendo os dias, as datas, sabe aquele, né? Pronto. Aquele texto que você pulou, você só vai conseguir entender e ler o livro de Hebreus adequadamente se você conhece Levítico. Porque é uma proximidade muito grande. Tudo que o autor de Hebreus trata, ele toma elementos lá do livro de Levítico e também Deuteronômio. E por que o livro leva esse nome Hebreus? Porque provavelmente ele foi escrito para uma igreja formada por cristãos que vieram dessa cultura judaica, que vieram do judaísmo. Então, você tem esse elemento judaico muito presente no texto. Para quê? O texto como um todo, o livro de Hebreus como um todo, ele se trata de uma exortação a essa igreja, formada por cristãos vindos do judaísmo, que eles estavam tipo assim, parece que a sugestão é o seguinte: eles se converteram a Cristo, e aí os judeus lá da cidade começaram a dizer assim: rapaz, vocês deixaram a lei para seguir esse tal de Cristo, ele morreu, né? Rapaz, vocês vão ser perseguidos, será que vale a pena mesmo? O judaísmo é permitido por Roma, vocês são ilegais, então é melhor vocês voltarem para o judaísmo, e se Jesus não for o Messias? Então, parece que estava havendo esse embate, no sentido de que a fé cristã que eles haviam professado estava sendo posta em dúvida. E aí, nesse sentido, a carta aos Hebreus, ela é uma exortação à perseverança e à permanência na fé cristã, demonstrando que Cristo, Jesus, é superior aos profetas, superior aos sacerdotes, superior a Moisés, e que todo o Antigo Testamento apontava não para os sacrifícios e obras em si, mas apontava para o que Cristo fez de forma completa e eficaz. Então, é como se fosse uma teologia do Antigo Testamento, em resumo, é o livro de Hebreus, porque ele faz o resumo de tudo que o Antigo Testamento se propôs a tratar, apontando para a pessoa do Senhor Jesus e dizendo para essa igreja a seguinte mensagem: olhe, não vale a pena abandonar o Senhor, não abandonem o Senhor. Então, é uma carta que tem esse teor bem exortativo. O capítulo 12, na verdade 11 e 12, né? Capítulo 11 é o mais conhecido do livro de Hebreus, né? Que é aquele capítulo onde fala dos heróis da fé, né? E aí todo mundo lê e tudo mais, e todo mundo fica feliz lendo os heróis da fé. E o capítulo 12, ele começa com a afirmação de que Jesus, ele é o nosso exemplo maior de perseverança, e ele é o nosso exemplo maior em suportar o sofrimento. E aí lembrem, esses irmãos a quem essa carta é direcionada, eles estavam sofrendo perseguições pelo fato deles estarem seguindo a Cristo. Então, essa exortação que é feita aqui no capítulo 12, ela tem a intenção de dizer o seguinte: olha, irmãos, Cristo, que é nosso exemplo maior, ele sofreu, ele passou por todas as lutas e dores, e ele foi fiel a tudo, morreu e ressuscitou. Ele é o nosso exemplo maior. Daí a necessidade de nós, como seus discípulos, colocar nossos olhos nele e imitar a sua coragem e e a sua perseverança. Da mesma forma que ele também nos exorta a evitarmos o pecado. E aqui é onde temos o iniciozinho aqui, né? A parte completa é do verso 4 até o verso 17. Mas eu quero me concentrar somente nesse verso para responder 3 perguntas, né? Contra quem lutamos, como devemos lutar e até quando nós devemos lutar. E a intenção da minha mensagem, eu creio que o Senhor tem
trazido para nós aqui é pensar, irmãos, que na nossa própria avaliação pessoal de como nós temos encarado a nossa relação com o pecado. Nós estamos caminhando no livro de Gênesis, começamos no capítulo 1, né? Queira Deus, quinta-feira vamos começar o capítulo 2, e na outra semana a gente entra no capítulo 3 de Gênesis. E, irmãos, o pecado não é brincadeira. Tratar desse tema, ele é aquilo que eu já falei para os irmãos, né? Temas simples das Escrituras, na verdade, são os mais complexos da gente entender, né? E da gente colocar em prática. Porque nós achamos que o pecado, ele é apenas um efeito colateral na minha e na sua vida. É apenas um tropeço. Mas percebam que o pecado, ele não é algo simples. O pecado, ele deve ser levado a sério. Porque foi por causa do pecado que nós estamos aqui. Que temos a consequência, temos sofrido as consequências dele até hoje. Daí a importância de nós, como discípulos do Senhor Jesus, levarmos muito a sério esse tema do pecado, da nossa luta contra o pecado, por ser ele nosso maior inimigo. Então, vamos começar a nossa reflexão partindo dessa primeira pergunta: contra quem nós lutamos? Porque o texto já diz claramente, né? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Então, a pergunta, ela por si só já se responde na leitura do próprio texto, né? Porque o nosso adversário é o nosso pecado. Só que tem um detalhe. O autor de Hebreus, aqui do verso 1 ao 3 do capítulo 12, ele chama a nossa atenção para o testemunho dos antigos, e aí você tem o capítulo 11 e o iniciozinho do capítulo 12, e o exemplo do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos olhar para eles como exemplo e prosseguir na nossa vida. Então é como se ele dissesse: olhe para Cristo e olhe para todos esses que foram descritos aí no capítulo 11, quanto eles sofreram e quanto eles perseveraram. É como se ele dissesse: olha, vocês não estão só, vocês não estão só, vocês têm aí essa nuvem de testemunhas que estão junto com vocês nessa campanha, nessa luta contra o pecado. E aí ele declara, né, que existe essa luta, e eu quero enfatizar isso, irmãos. A vida cristã, ela não é uma vida de paz, ela não é uma vida de sombra de água fresca. Se você acha que a vida cristã, ela se resume, e aí, isso é o que é muito danoso dessa teologia satânica que tem entrado dentro das igrejas, dessa teologia da prosperidade, dessa teologia da confissão positiva. Porque parece que a igreja se tornou um shopping, né? Eu vou para a igreja para quê? Para arranjar uma namorada, para arranjar uma mulher, para arranjar um marido, para eu ficar rico, para eu ser curado, para eu ganhar um carro, ganhar uma viagem para Dubai. E parece que a igreja virou isso. Quando, na verdade, essas coisas, elas meio que nos impedem de olhar para aquilo que é mais importante na nossa vida, que é o quê? Lutar contra o nosso próprio pecado. E nesse sentido, meus irmãos, quando o autor de Hebreus aqui, ele diz que existe uma luta, nós devemos entender que a nossa vida aqui e agora deve ser uma vida encarada como se fosse uma vida em luta. A ideia aqui, eu estudando um pouquinho do texto, o significado das palavras, né, e aí eu tive que recorrer à minha esposa, provavelmente o autor de Hebreus aqui, ele estava vendo, ou ele viu, ou ele estava vendo as lutas gregas antigas, que era chamada de pancrácio, né? Então, era uma luta que misturava tudo, né? Quase como se fosse uma luta de guerrilha, né? Era uma luta que envolvia, algumas pessoas vão dizer que é parecer com boxe, mas não era tão com boxe, não. Era uma luta extremamente violenta,
e normalmente era até a morte. Então, preste atenção no elemento histórico que o autor está usando para descrever a nossa luta contra o nosso próprio pecado. É uma luta de vida ou morte. Então não é uma topada ou um cravo na unha, é um negócio que vai lhe matar. E não é matar só seu corpo, é matar você eternamente. Então a luta contra o nosso pecado, ela deve ser entendida nesses termos. Então, quando nós lemos em Gênesis 3, nós vamos chegar em Gênesis 3, no culto de quinta-feira, queira Deus, você vai ver que o pecado nos nossos pais, ele não atingiu somente eles, atingiu toda a criação e tudo que está em volta, de forma que tudo hoje sofre por causa daquela consequência do pecado. E essa é a noção que não pode fugir da nossa mente. Romanos 3,23 é muito claro, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós não temos direito e acesso à glória de Deus, porque nós nos encontramos nessa condição de profundo afastamento do Senhor. Não somente isso, além de estarmos afastados, a culpa do nosso pecado é dos nossos próprios desejos. Tiago vai dizer isso, Tiago capítulo 1. O nosso coração, e aí tem um ponto importante aqui, né? Ser tentado não é pecado. Ser tentado não é pecado. Alimentar o desejo produzido pela tentação, aí sim você entra no caminho do pecado, que é o que Tiago vai descrever. Ser tentado, todos nós somos. O Senhor Jesus foi tentado. Então, ser tentado não é em si pecado. Agora, deixar-se levar, ou seja, baixar as mãos na luta contra o pecado, para você ser golpeado por ele, nesse sentido que o autor está usando aqui a expressão de luta, aí sim se constitui o pecado. Porque você vai alimentar isso na sua mente, isso vai descer para o seu coração, e você vai fazer o quê? Vai cometer, de fato, o pecado, que é o que Tiago descreve esse percurso. Então, o que o autor de Hebreus ele está dizendo para os irmãos lá, dessa comunidade formada por cristãos vindos do judaísmo, e o que ele está dizendo para nós? Que a nossa fé, ela demanda estarmos em constante alerta contra o nosso maior inimigo, que é o nosso próprio pecado. Então, às vezes o cara acha que o maior inimigo nosso é o diabo. Não, meu amigão, é o seu próprio e o meu próprio coração. Tem um filme aí das antigas, não sei quem assistiu, sou velho, né? Então não assisti muita coisa. Tem um filme chamado Advogado do Diabo, é um filme muito antigo. E tem uma cena naquele filme, assim, que vale o filme inteiro, né? O filme tem umas coisas meio ruins, mas tem uma cena final ali, uns 2 minutos, o advogado está conversando com o diabo, ele está descobrindo no diálogo que o personagem lá é o diabo. E aí tem uma cena que o advogado destrói a vida dele inteiro, acaba o casamento, perde o emprego, destrói a vida dele inteira. E aí ele olha para o diabo e diz assim, é bem forte a cena, né? Ele olha para o diabo e diz assim, mas você estragou minha vida inteira. Aí o diabo está sentado numa mesa, né, bem bonita, ele está sentado, aí o diabo faz, eu estraguei a sua vida? Eu não, eu só armei o palco, quem atuou foi você. É justamente esse o ponto. O diabo, ele nos tenta, né? ele insinua, ele sugere, mas quem peca somos eu e você. Por isso que o diabo não é o nosso maior inimigo, nosso maior inimigo é o nosso próprio coração. Daí, nós entendermos que a nossa luta, ela tem que ser entendida como constante, como constantemente presente. Em segundo lugar, se
nós lutamos contra o nosso pecado, a segunda pergunta, como nós devemos lutar? O texto também responde: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Como é que nós devemos lutar? O autor de Hebreus aqui, ele aponta o coração dos seus leitores para Jesus como nosso maior exemplo. E por que Jesus é o nosso maior exemplo? Verso 1 a 3 aqui, do capítulo 12. Porque Jesus suportou até a morte. E nesse sentido, nós somos chamados a o quê? A resistir nessa luta. A resistir. A palavra resistir aí novamente você tem que imaginar aquela luta lá, na arena romana ou grega, os adversários, eles não podiam recuar. Parece, segundo aquilo que eu li e estudei, era como se os dois lutadores, eles não tinham como recuar um do outro. Eles tinham que olhar sempre um para o outro, porque corria o risco do cara dar as costas e tomar uma pancada e morrer. Então ele tinha que constantemente olhar para o outro. E a resistência nesse esporte, chamado pancrácio, não era só também dos golpes, mas era também a resistência física. Ele tinha que suportar a maior parte da luta o maior tempo possível, a fim de que o outro cansasse e ele conseguisse impor a sua vitória. Essa é a imagem que também nós podemos trazer para cá. Porque quando esses lutadores, eles lutavam pela sua própria vida. E na vida cristã também é assim. Se nós não resistirmos ao pecado, nós corremos o risco de quê? De morrer. E não é só a morte física que estamos falando, é morrer eternamente. Daí a seriedade da compreensão da nossa maior luta, que é contra o pecado, e que nós somos chamados a lutar como? Resistindo a ele, o tempo que for. Nós temos vários textos aqui, eu coloquei alguns aqui que vão nos ensinar a resistir. Primeiro, como é que nós resistimos ao pecado? Romanos 8,13, mortificando a nossa carne. Preste atenção, que quando se trata do pecado, a gente não tem nunca no Novo Testamento palavras assim, tipo, veja o que você pode fazer, tome um cuidadinho com o seu pecadinho, seu pecadinho é bem bonitinho, alise ele que ele vai ficar feliz. Você nunca vai ver. Escutem, Romanos 8,13, você tem que mortificar a sua carne para que você possa resistir ao pecado. Matar mesmo, mortificar aqui é matar a sua natureza. Aí, Colossenses 3,5, fazer morrer a natureza terrena. Olha as expressões que o Novo Testamento usa para nos ensinar a forma como nós devemos resistir ao pecado. Gálatas 5,16, andando no Espírito e não satisfazendo os desejos da carne. Ou seja, o pecado é aquele que pede mais, Eu quero, me dê, faça isso que eu gosto, é assim que eu quero que você faça. E aí Gálatas diz o quê? Ande com o Espírito e não satisfaça esses desejos. Efésios 6,11, revestindo-se da armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir. E Mateus 26,41, vigiando e orando. Então, a resistência que nós podemos impor ao nosso maior inimigo, ela passa por uma mortificação da nossa natureza todo dia. E aí nós caminhamos para o último ponto. Ora, o primeiro ponto é qual? Contra quem nós lutamos? Contra o nosso próprio pecado. Como nós devemos lutar contra o nosso próprio pecado? Resistindo a ele. E aí, em último lugar,
até quando nós vamos lutar? O texto também responde: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Olha as imagens que o autor de Hebreus traz para nos alertar da seriedade, da importância e da vigilância que temos que ter contra o nosso próprio pecado. Qual é o limite? Até quando nós devemos lutar? O autor de Hebreus exorta seus destinatários, né? E a nós também, sobre o limite da nossa maior luta. E esse limite é o quê? É até o sangue. E até o sangue é uma expressão que pode significar duas coisas. Num primeiro sentido, resistir até o sangue significa martírio. Inclusive, a palavra grega aqui na verdade, assim, essa expressão aqui, até o sangue, são duas palavras no grego, né? No original. E uma dessas palavras vem da raiz marturel, que significa morte. Entende? Então, pode significar isso, mas, como nós vimos aqui, que o contexto que ele está tratando aqui no capítulo 12 é de uma competição, então o sentido provável que o autor está querendo dar aqui para essa palavra é de exaustão física. É no sentido de você aguentar essa luta até o limite das suas forças, até quando você não aguentar mais e desfalecer de tanto lutar. É tipo você fazer, Mateus aqui, né? Você fazer uns 5 rolas seguidos com um cara mais graduado que você no jiu-jitsu, né? O cara ali amassando. Quando você chega nos 15 minutos finais do combate, você está mal respirando, o pulmão não dá nem mais estica, é só você já está no final ali. É nesse sentido que o texto está dizendo, é resistir até a última respiração, o último fôlego. Esse é o limite da nossa luta contra o nosso próprio pecado. Isso nos lembra, irmãos, que no caso do pecado, a gente tem que ter essa visão assim. Nós, quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo, nós somos libertos do domínio do pecado. Romanos 6 nos ensina isso. E além de sermos libertos do domínio do pecado, nós nos tornamos aptos, pelo poder do Espírito, a resistir a esse pecado. Romanos 6 também. Então nós somos libertos e somos capacitados pelo Espírito Santo a resistir ao pecado. E só que tem um detalhe: nós ainda vivemos com a presença do pecado. Ou seja, é como se Cristo, ao nos salvar, ele disse assim: ó, você pode resistir. É como se Jesus nos treinasse e nos desse umas graduações aí na nossa faixa, para poder a gente conseguir lutar contra o pecado. E aí ele diz assim: ó, você agora pode lutar. Como? Né? Dependendo de mim, orando, se alimentando da palavra, vindo para a igreja, né? Servindo na igreja. Você vai ganhando força para poder resistir nesse combate. E esse combate não é qualquer combate, lembrem disso, o combate tem a ver com a nossa própria vida, a nossa vida de comunhão com o Senhor. Então, dá para você resistir. E aí ele vai dizendo assim: olhe, e detalhe, Jesus é tão bom, né? Que ele diz assim: ó, eu não vou colocar você com um cara que é muito mais forte que você. Eu não vou deixar você lutar com um cara muito mais graduado que você, né? Então, eu vou deixar você lutar na medida que você pode. 1 Coríntios 10, 13 diz isso. Ele não nos permite ser tentados além das nossas forças. Então, toda e qualquer tentação que eu e você nós venhamos a passar, elas não são além do limite da nossa força. Por quê? Porque Deus é misericordioso e fiel conosco. Então, Ele nos capacita a resistir. Então, não existe, a partir do que o texto bíblico nos diz, aquele negócio, né? Ô rapaz, foi sem querer. Não.
Não foi sem querer querendo, foi porque você quis. Certo? Sabe, mas eu não consegui resistir, foi além da minha... Mentira. A Bíblia diz que nós não somos tentados além do que podemos suportar. Então, meus irmãos, agora, o que é que nós somos chamados? Nós somos chamados a lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa até a exaustão. O grande problema é que, e aí eu já vou aqui me encaminhando para o final, o nosso problema é que, primeiro, tem gente que acha que a vida cristã é um parque de diversões. E, na verdade, a vida cristã está mais para um campo de batalha. Está mais para uma guerra. Se tratando de como nós devemos lutar, o camarada diz assim, não, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou bom, eu sou um bom filho, sou um bom marido, não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso ir para a igreja, eu consigo resistir ao pecado. Pronto, já começou a cair, já começou a apanhar dele agora, pelo orgulho. Como é que nós resistimos ao pecado? Se sujeitando ao Senhor, se sujeitando à palavra de Deus, se sujeitando à igreja, se sujeitando à vida cristã. É assim que a gente consegue resistir ao pecado. E muitas vezes resistir ao pecado é chegar diante do outro e dizer assim, Ednildo, eu queria conversar contigo. Rapaz, essa semana eu pequei. Fiquei muito tentado a olhar para uma mulher, uma colega de trabalho. Ela chegou lá com um vestido, eu fiquei olhando e fiquei imaginando isso na mente e pequei. Então, ore por mim, meu irmão, que eu estou passando por essa luta. Muitas vezes é dessa forma que você vai resistir. Tiago vai dizer isso, confessar os pecados uns aos outros para que haja cura. E então, como é que nós devemos resistir ao pecado? Nós devemos resistir, nos sujeitando à palavra de Deus, nos enchendo do Espírito, nos enchendo da palavra, para que, por meio do poder do Espírito Santo, a gente consiga resistir até a exaustão, até o limite, quando a gente fechar os olhos e morrer. Ou, quando Cristo voltar, né? E aí, no abrir e fechar de olhos, nós seremos revestidos da incorruptibilidade. O Coríntios vai dizer isso, né? Aqui, aquilo que era corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aí nós não seremos mais sujeitos às tentações e ao pecado. E em último lugar, meus irmãos, somente em Cristo nós encontramos libertação e força para conseguir lutar nessa batalha. Meus irmãos, não podemos achar que o pecado é uma coisa simples. O pecado, ele derrubou nossos pais, e ele continua a nos tentar para nos derrubar. Não vamos brincar com o pecado. Não vamos brincar com o pecado. O pecado é sério. Pecado, ele precisa... Agora, o pecado é uma sentença de morte? É, se você não confessar ele. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, não vivam em pecado, confesse seus pecados. Quando você for dormir hoje, se ajoelhe ao pé da sua cama lá e ore, Senhor, me perdoe porque eu pequei. E declare seu pecado. Lembre, você está lutando com um inimigo muito esperto. Ele conhece o seu coração, ele está dentro do seu coração, ele é o seu próprio coração. Então não se engane, confesse seu pecado. Há perdão e sangue suficiente na cruz para perdoar os nossos pecados. Então não queira achar que você, pelas suas próprias forças, vai poder ganhar desse inimigo. Você não vai. Se jogue aos pés da cruz, confesse seu pecado e receba perdão e salvação. Essa é a única forma pela qual nós podemos resistir ao pecado. E não fique triste, meus irmãos, eu encerro com isso, não fique triste. Se você diz assim, pastor, eu sou muito tentado,
eu sou muito pecador, pastor, olha, eu não valho nada. Eu já fico feliz quando eu escuto alguém dizendo um negócio desse. Eu digo assim, amém, irmão. Pior é aquele irmão que chega para mim e diz, pastor, eu estou tão feliz, eu sou tão gente boa, né? Eu sou uma pessoa tão maravilhosa, a igreja é tão feliz de me ter. Aí quando eu escuto um irmão dizendo isso, o Satanás purinho falando na boca dele. Porque como é que a pessoa vai dizer um negócio desse? Você está diante de um Deus santo, tu abrir a boca, pastor, eu sou tão bom, pastor, eu estou tão feliz. Ei, irmãos, e tem gente que diz, viu? Se eu estou dizendo é porque eu já escutei, certo? Então, meus irmãos, eu prefiro o camarada que diz, pastor, eu acho que não tem perdão para mim, não. Eu prefiro que eu diga assim, meu irmão, há perdão, há arrependimento, então há perdão e cura. Contra o orgulho, não. Cuidado com o orgulho. O orgulho é um bicho perigoso, né? Mas todo pecado confessado diante dos pés da cruz encontra nela perdão e redenção. E isso é o que deve animar o nosso coração nessa luta. Porque se você está lutando até a exaustão, e você toma uma pancada, né, e você fica lá meio tonto, né, Mateus? Você fica lá meio tonto depois que levou uma pancada, não se preocupe. Nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Ele vai lá, ele é aquele cara lá que chega lá, segura, bora meu filho, se anima aí, bota uma água, toma água aí, você toma um gole, se animou, ele enxuga assim, né? Você está pronto, meu filho? Tá, então volte para a luta de novo, né? Volte para a luta de novo, tomou uma pancada, não se preocupe, confessou, encontrou perdão, levanta as mãos, ajusta as luvas de novo e vai de novo para a luta. Essa é a vida cristã. Então, se você tem caído e tem lutado, amém, significa que você é crente. Um detalhe interessante do capítulo 12 é que é o seguinte: o autor de Hebreus, ele faz a relação da seguinte forma: se você está passando por lutas e por dificuldades, aí o autor de Hebreus chama a atenção e ele diz assim, significa que você é filho, que você está sendo disciplinado pelo seu pai. Então, se você luta, apanha, cai, pede perdão, chora, se arrepende, o autor de Hebreus no capítulo 12 diz o seguinte, isso é coisa de filho. Você está apanhando porque você tem pai, porque Deus é seu pai. Você pecou e ele deu uma palmada aí na sua bunda para você se ajeitar. Você é filho, por isso você está levando uns cocorotes de Jesus. Agora, o inverso também é verdade. Se você peca e isso não causa nada na sua consciência, você continua no pecado e você está feliz e está tudo bem na sua vida, o contrário também é verdadeiro. Significa que você não é filho. E aí eu me preocuparia. Ou seja, se você peca em paz, provavelmente é porque você não é filho. E hoje é noite de arrependimento e de confissão dos seus pecados. Há sangue na cruz para perdoar os seus pecados. Então, sinta-se feliz se você está sofrendo por causa do seu pecado, porque significa que você é filho. Agora, se você peca e fica feliz, cuidado, provavelmente você não é crente, porque segundo o texto de Hebreus, né, se vocês for ler o capítulo 12 inteiro, você vai ver que quem não vive debaixo da disciplina não é filho, é bastardo, é o que o autor diz. Então, que possamos nos alegrar pelo fato de estarmos lutando contra o nosso pecado, amém? Porque somos filhos do Senhor. Vamos orar?